Lua e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais instigantes da filosofia e das ciências sociais do século XX, a Escola de Frankfurt e a indústria social. Bom, a Escola de Frankfurt surgiu na Alemanha em 1920 como uma resposta crítica ao marxismo tradicional. Seu grande objetivo era compreender e transformar a sociedade moderna, marcada pela expansão do capitalismo, pelo avanço da mídia de massa e pela racionalidade instrumental. Entre seus principais representantes estão Marx Horkheimer, criador da teoria crítica, que questionou o papel da ciência e da razão instrumental na dominação social, e Theodor Adorno, que desenvolveu o conceito de indústria cultural, analisando como a música popular e os produtos culturais moldam os comportamentos. Também temos Herbert Marcuse, o autor de O Homem Unidimensional, que uniu o marxismo e a psicanálise para criticar a alienação nas sociedades industriais. E Walter Benjamin, responsável pelo conceito de áurea, ao estudar a arte e os impactos da reprodutibilidade técnica. E, da segunda geração, surge Jürgen Habermas, que focou na ética, na comunicação e na racionalidade democrática, enquanto Erich Fromm, psicanalista e filósofo, investigou a relação entre liberdade, autoritarismo e cultura. E outros nomes também são fundamentais, como Leo Lauton, que se dedicou ao estudo da literatura e da comunicação em massa, analisando como os meios moldam a consciência social, e o Frederick Pollock, economista do grupo, que refletiu sobre o papel da tecnologia e da burocracia no capitalismo. Mas, gente, a gente já está sabendo de tudo, todos os nomes fundamentais, mas afinal, o que é a teoria crítica? Diferente de outras correntes, ela não busca apenas explicar a sociedade, mas sim transformá-la e analisá-la como cultura, mídia, economia e política são utilizados, para manter estruturas de poder ou para questioná-las. E hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre como esses pensadores entenderam o papel da cultura de massa, da mídia e até da ciência na formação de consciência social. E mais do que isso, vamos pensar juntos sobre o que essas ideias ainda podem nos ensinar sobre a sociedade atual. Agora vamos entender mais sobre a teoria criada por Marx, que é a teoria crítica. O que é essa teoria e qual é a sua função na análise da sociedade? Bom, essa teoria crítica é uma forma de pensar. Nela, não contenta-se só em explicar o mundo, mas sim transformá-lo. Criada pela Escola de Frankfurt, ela analisa como a cultura, a mídia, a economia e a política, são usados para manter esse poder e essa alienação. Porque ao invés de aceitar tudo como normal, essa teoria ela vai questionar, provocar e buscar a liberdade de pensamento, tirar essas amarras de dominação da sociedade, do povo. E isso pode ser usado como uma ferramenta para enxergar além das aparências e agir com mais consciência, Já a função dessa teoria na análise ali da sociedade é revelar o que está escondido por trás dos panos, do que parece ser aparentemente normal, porque investiga como essas ideias, comportamentos e como as instituições até são moldadas para manter o controle e ali a desigualdade. Porque em vez de apenas descrever a realidade, vai questionar quem se beneficia dela e como isso vai afetar na nossa liberdade. Também é uma ferramenta para enxergar com mais profundidade, você conseguir pensar com mais autonomia e abrir um espaço para mudança ali, Um ótimo exemplo disso é na aplicação na análise da publicidade, por exemplo. Porque à primeira vista, os anúncios parecem só informar, entreter,
Mas se você coloca a lente da teoria crítica, você vai perceber que moldam desejos, reforçam padrões de consumo, né? O famoso consumismo, e criam necessidades artificiais. Por exemplo, eu preciso desse produto porque esse produto vai revolucionar a minha vida. Esse produto vai revolucionar a sua vida? Às vezes não. Às vezes a propaganda só faz você pensar daquele jeito, molda o seu pensamento com base na dominação e na manipulação. Já que a publicidade, ela não vende só produtos, ela vende estilos de vida, valores e até identidades, porque transforma o ato de consumir em uma forma de pertencimento social. Por exemplo, se você é pobre e não tem esse produto, outras pessoas que são ricas vão ter. Então, ocorre essa separação também de classes sociais. A teoria crítica vai mostrar como isso contribui para a alienação, porque ao invés de você buscar sentido na realidade, as pessoas vão buscar a realização em objetos e em marcas. Isso é uma forma sutil de controle e é disfarçada de liberdade da escolha. Agora, falando um pouco sobre a indústria cultural como forma de denominação ideológica, essa teoria também tem como alvo a indústria cultural, conceito que foi elaborado pelo Theodor Adorno na obra Dialética do Estabelecimento. Para eles, a cultura deixou de ser expressão autêntica da criatividade humana e passou a funcionar como uma engrenagem do sistema capitalista, moldando gostos, comportamentos e até a forma de pensar. A indústria cultural atua como um mecanismo de dominação ideológica, porque transforma arte, informação e entretenimento em produtos padronizados, assim sendo voltados para o consumo em massa. Isso gera uma falsa sensação de liberdade. A pessoa acredita que escolhe o que consome, mas na verdade ela está presa a opções pré-fabricadas que reforçam o conformismo. A cultura, nesse modelo, não emancipa. Ela distrai, anestesia e reproduz valores que mantêm os status no qual Adorno argumentou em seu livro. Que essa cultura fabricada promove uma satisfação compensatória e efêmera, que desestabiliza qualquer impulso crítico revolucionário. Em vez de estimular o pensamento autônomo, ela oferece entretenimento superficial, que reforça a lógica do mercado e desativa a capacidade de questionar. A arte, que antes poderia ser um espaço de resistência, torna-se mais uma mercadoria e, como isso, perde o seu poder transformador. No capitalismo, a forma como usamos a razão mudou bastante. Em vez de servir para ampliar a liberdade ou estimular a reflexão crítica, ela passou a ser usada de maneira instrumental. Isso significa que tudo é visto como um meio para alcançar eficiência, controle e principalmente lucro. Nessa lógica, ideias, pessoas e até a própria arte acabam transformadas em ferramentas, em coisas que servem apenas a um objeto econômico. O exemplo claro disso é a chamada indústria cultural. Nesse modelo, a cultura não é valorizada como espaço de criação, diversidade ou questionamento. Pelo contrário, ela é produzida em larga escala, de forma padronizada e repetitiva, para atender ao consumo de massa. Músicas, filmes e programas de entretenimento são feitos não para provocar reflexão, mas para manter o público distraído e conformado com a realidade em que vive. O problema é que, nesse processo, a arte perde sua função, o que poderia ser usado para provocar transformações sociais e despertar novas formas de pensar, se transforma apenas em mercadoria, algo que se compra e se consome rapidamente. A cultura que deveria abrir caminhos de liberdade acaba reforçando a lógica do sistema e se tornando até parte do mecanismo de dominação. A razão instrumental é um tipo de pensamento que foca só na utilidade e na eficiência, ou seja, se preocupa mais com como alcançar um objetivo do que com por que ou para que esse objetivo existe. Por exemplo, quando uma empresa usa algoritmos para aumentar vendas sem pensar no impacto social ou no emocional,
disso, né? Então, ela está aplicando a razão instrumental. É eficaz, mas não necessariamente ético ou humano. Esse tipo de raciocínio foi criticado por filósofos na escola de Frankfurt, porque pode transformar a razão em algo voltado apenas para o controle e lucro. Por isso é importante lembrar que a razão não deve servir só para calcular meios, mas também para pensar em valores, ética e também no impacto que as nossas ações têm na sociedade. A razão instrumental, conceito desenvolvido pelo pensador da escola de Frankfurt como Max Herdman e Theodor Adorno, se refere a uma forma de racionalidade que se preocupa apenas por meios mais eficazes de atingir determinados fins, sem questionar a legatividade ou valor desses fins. Trata-se de uma lógica que conduz tudo, inclusive seres humanos, a instrumentos ou ferramentas para alcançar o objetivo prático, quase sempre relacionado à produtividade, ao controle e ao lucro. No contexto do capitalismo, essa racionalidade instrumental se torna na base da organização da vida social. O trabalho, por exemplo, é estruturado de modo a extrair o máximo de eficiência no menor tempo possível, transformando o trabalhador em uma peça substituível dentro da engrenagem produtiva. A educação passa a ser orientada não para o desenvolvimento crítico e integral do indivíduo, mas sim para a formação de mão de obra, adaptada às necessidades do mercado. Até a cultura, que poderia servir como espaço de reflexão e emancipação, é transformada em mercadoria, produz e é consumida